Judá havia virado as costas para o Senhor. E essa expressão, virar as costas para o meu coração, pelo menos, ela é muito pesada. Você dar as costas a alguém. E aquela nação estava dando as costas ao Senhor. Isso precisa tocar o nosso coração. Aquela nação de Judá havia abandonado o Senhor, deixado de lado. É impressionante, quando Judá tomou essa posição de deixar o Senhor, de abandoná-lo, de virar as costas para Ele, uma coisa imediatamente aconteceu. Eles se voltaram para os ídolos cananeus. Começaram a servir novamente a Baal e a Astarote. E veja só como que é uma sequência impressionante. Depois nós vamos ver aqui as passagens. É impressionante. Logo após a idolatria, vem o que? A imoralidade. A imoralidade. Aquele povo virou as costas para o seu Senhor. Imediatamente. Então eles se prostraram diante daqueles ídolos cananeus. Na sequência se tornaram, todos eles, componentes daquele povo, e, além de idólatras, imorais. E na sequência entra um outro aspecto terrível. Eles entraram por um caminho da injustiça. Tudo isso é resultado por quê? Porque eles viraram as costas para o Senhor. Judá estava vivendo uma crise social tremenda, muito profunda. A crise era tamanha que as crianças eram abandonadas à sua própria sorte nas ruas. As mulheres vendiam seus corpos para poder encontrar alimentos. E aquele povo, mesmo debaixo de uma ação tão forte do Senhor sobre eles, eles não se rendiam ao Senhor. Isso precisa chamar a nossa atenção. E se nós colocarmos esse pequeno quadro aqui que nós apresentamos, ao lado daquilo que nós vivenciamos hoje, nós estamos vivenciando uma situação, se não igual, eu penso, pior do que aquela. Então esse é um quadro que nós estamos vendo inicialmente, do livro de Abacuque. Agora vamos ler os 4 primeiros versículos, para introduzirmos aqui no pensamento do próprio profeta o que aconteceu. Os 4 primeiros versículos, capítulo 1, Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Essa palavra sentença que aparece aqui, melhor seria traduzida a peso, encargo forte. Então veja que o Senhor achou em Abacuque um caminho, um coração, através do qual ele poderia lançar um peso, e esse peso estava no próprio coração do Senhor. Ele iria revelar-se como aquele que estava sentindo uma profunda dor. Abacuque tem um significado muito particular nas Escrituras Sagradas. Abraço ou aquele que abraça. Eu penso que essa expressão, aquele que abraça, cabe bem aqui. É como se o Senhor queria abraçar o seu povo, e ele não tinha como fazê-lo. Então ele levanta o seu profeta, para que através dele, então, a voz daquele profeta pudesse ser a voz de um Senhor que estava com uma profunda dor e profundo sofrimento no seu coração em relação ao que estava acontecendo. E para que nós entendamos, nós não vamos fazer isso, é um encorajamento aos irmãos e irmãs, para que entendamos adequadamente o livro, se faz necessário ler paralelamente a Jeremias, porque eles são contemporâneos. Leiam Lamentações de Jeremias, vocês vão ver o sofrimento daquele profeta, o profeta chorão, quando ele clamava nas ruas por aquela cidade, onde nós vamos ver detalhes incríveis acontecendo. Isso precisa mexer com o nosso coração. Então aqui nós temos esse peso, esse encargo, essa sentença, veja bem, revelada.
E por que foi revelada? Porque em Abacuque o Senhor achou um caminho, achou um coração. Por isso que há pouco nós dissemos que a maior necessidade que nós temos é discernimento espiritual. É enxergar com os olhos do Senhor. Porque se nós enxergarmos a situação que nós vivenciamos hoje, a realidade da sua igreja, então nós não vamos ficar, da maneira como nós nos encontramos. Nós vamos buscar a face dele. Nós vamos colocar a boca no pó e primeiramente começar com aquele caminho que é essencial para todos nós. Ouvimos isso de uma outra forma há pouco. Arrependendo. Colocando a boca no pó, falando: Senhor, temos te ferido, Senhor. Temos maculado o teu testemunho. Nós, como teu povo, temos andado por caminhos que são estranhos ao teu coração. Livra-nos, Senhor, da hipocrisia. Livra-nos, Senhor, do mesmismo. Livra-nos da nossa própria religião encalacrada em nós. Queremos ser um povo diferente. Esse é um clamor que o Senhor precisa ouvir de nós. Ele precisa ouvir de nós, irmãos e irmãs. Então ele encontra aqui o Senhor em Abacuque esse coração, através do qual ele poderia então mostrar a sua dor e mostrar o que estava acontecendo. Ele revelou. Então, quando o Senhor revela para você algo, você não será mais o mesmo. É impossível você ter um encontro face a face com o Senhor, Ele lhe mostrar algo, você simplesmente não reagir. É impossível. Então, que o Senhor encontre em nossos corações exatamente este caminho para que Ele possa revelar. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando? Veja o desespero agora do profeta, que reverbera do próprio coração do Senhor. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Veja, ele se coloca numa posição de intercessão, de clamor. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Essa palavra violência, ela vai aparecer 6 vezes nesse mesmo livro. O dicionário Vine, não Strong, o Vine, ele traduz essa palavra Hamas. Vocês já ouviram essa palavra Hamas? Hamas é uma palavra muito interessante para nós. Significa maldade violenta com derramamento de sangue. Isso que estava acontecendo no meio do povo de Judá. Hamas. Eu fiquei impressionado com o significado profundo dessa palavra. E isso acontecendo no meio do povo de Judá. O povo tido como povo do Senhor. Então ele está aqui: gritar-te-ei violência. Olha o que está acontecendo. Um povo que vira as costas para o Senhor só vai colher isto. Olha para a nossa realidade. Porque, olha só, verso 3: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Veja só, agora ele está vendo. E aquilo estava perfurando o coração de Abacuque. Estava perfurando, porque era uma situação realmente deplorável. Por que me mostras? Ele não está arguindo com o Senhor? Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Esta é a realidade daquela nação. Reino do Sul. Encontravam-se aqueles neste contexto. E o peso que veio sobre Abacuque foi exatamente para mostrar esta tão triste realidade. Impressionante. Vê como o profeta vê. Então que os nossos olhos sejam abertos. Como Abacuque, possamos ter os nossos olhos abertos, para que vejamos a dor e o sofrimento dele, quando ele olha para nós, esperando que nós estivéssemos numa realidade e nos encontre em outra. Mas ele quer nos mostrar também a maldade que está imperando no meio do seu próprio povo.